E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história começa mostrando a Arlequina e o Coringa cometendo um crime, onde ela começa a falar como seria ótimo ir para um outro mundo diferente do atual. A cena muda e mostra vários cientistas da Argus iniciando um projeto onde aparece um portal verde. A cena volta para a cena do crime, onde os policiais invadem, mas eles deixaram uma bomba nos reféns que acaba explodindo. E os dois saem vazados em um carro, com as polícias atrás deles. Os dois tocam o terror pela cidade, espalhando dinheiro para geral, enquanto conversam novamente de como seria bom ir para um outro mundo. Logo depois eles param um bar e a Arlequina vai buscar uma bebidas para eles, enquanto o Coringa espera no carro. Quando ela entra percebe que tem algo estranho naquele local, e do nada todos começam a atacar. Ela pede pro Coringa não entrar, e começa uma porradaria insana, tanto dentro quanto fora do bar. No fim da batalha, eles conseguem fugir, e a Arlequina foge para cima de um prédio onde acaba encontrando uma samurai. As duas começam a lutar e a trocação é sincera. No final a Arlequina acaba perdendo. A cena corta novamente para os cientistas, que acabaram de ter sucesso no experimento, abrindo um portal para um novo mundo. Momentos depois a gente descobre que a Arlequina estava na Argus dentro de uma prisão de vidro. Então a chefa diz que ela vai fazer um trabalho para a Argus. Momento depois, quando ela acorda, está novamente presa, porém junto de outros 3 caras, o pistoleiro, o cara de barro e um cara com um saco na cabeça. Depois chega um cara chamado Adam, e diz que eles têm uma missão importante para fazer. A chefa, Amanda Valer, aparece na tela e explica que se eles conseguirem completar a missão, suas sentenças serão reduzidas, na qual é proteger a organização enquanto buscam por recursos naturais, e caso eles desobedeçam, ela implantou bombas no pescoço de cada um, e pode ativar em qualquer momento. A bomba está programada para explodir após 72 horas. Depois disso Adam mandam eles se prepararem para a missão, só que houve um problema no avião e eles acabam caindo, e o Adam acaba indo de arrasta para cima. Quando eles saem do avião, percebem que estão em um mundo totalmente diferente e todos ficam encantados. Perto deles está ocorrendo uma briga entre humanos e homens-fera, e eles são cercados por homens-porcos, que começam a atacar. Então o quinto integrante da missão que estava preso no helicóptero acaba saindo e solando geral. Ele é um tubarão com inteligência de criança. É aí que começa uma porradaria muito braba, com geral mostrando suas habilidades. Eles acabam ganhando, e sem intenção alguma, acabam ajudando os humanos na guerra. Porém os humanos chegam no local, e não conseguem entender o idioma do Esquadrão Suicida. O cara de barro finalmente percebem que eles estão em um mundo Isekai, e como os humanos não entendiam nada e ficaram com medo deles, acabaram colocando o esquadrão na prisão. Então a gente vê uma cena do passado, onde foi a primeira vez que a rainha e seus companheiros viram o Esquadrão Suicida. O esquadrão tinha se intrometido em uma de suas batalhas e sem intenção acabaram ajudando eles a vencerem. E foi aí onde a princesa ficou encantada com eles. E também foi nesse momento que o Cavaleiro Calvo prendeu eles enquanto lutavam. Ele diz à rainha que o esquadrão pode ajudar, mas ela não fica impressionada com eles e recusa e diz que aceitar a ajuda deles é coisa de covarde. Momentos depois no guarda da princesa, ela estar olhando pela janela e vendo como seu povo está passando fome, deixando ela até sem apetite para comer. Nesse momento o cavaleiro chega e ela diz que tem um pedido a ele. A cena corta novamente, mostrando a Arlequina sonhando com a época que vivia no outro mundo. Ela estava presa e os policiais deram choque nela, porém o Coringa apareceu e salvou ela. Nesse momento ela acorda na prisão que o Cavaleiro Calvo tinha deixado eles. Eles estão confusos, pois não fazia muito tempo que eles tinham ido para aquele mundo, e eles tinham ajudado eles a vencerem uma batalha, não tinha o porquê deles estarem presos. Então o cara com a cabeça no saco explica que eles têm apenas 72 horas para completar sua missão e depois voltarem pro helicóptero, pois senão, suas cabeças vão explodirem por causa de uma bomba que foi implantada. Então eles decidem escavar, e o cara de barro atravessa o portão. Ele ainda não sabe que nesse mundo ele ganhou o poder de abrir qualquer coisa, e diz que vai escapar sozinho, mas a galera doida começa a gritar dizendo que tem um fugitivo. Os guardas colocam uma algemas que impede dele usar seus poderes. Posteriormente eles estão no momento de almoço e encontram prisioneiros orcs. Eles começam a discutir e acabam entrando em uma briga. A porradaria rola solta, com a Arlequina maluquinha das ideias, e no final eles vencem. Os guardas chegam e usam magia neles, e eles voltam à prisão.
É aí que eles encontram o Rick Flag. Ele explica que também é um agente da Argus, e que outro grupo antes deles foram mandados para o Isekai. Através de um portal que liga o mundo humano ao mundo de fantasia, o esquadrão fica fascinado pois por algum motivo eles não sabiam direito dos detalhes e do porquê eles estão nesse mundo. Rick explica que eles têm como objetivo procurar água e recursos naturais, afinal o monopólio deles traria vários benefícios ao mundo humano. A Arlequina diz que quem lidera o grupo e era responsável por explicar a situação acabou sendo esmagado quando o helicóptero caiu. Rick explica que a única forma de conseguir sinal, para ter contato com o outro mundo, era chegando perto do portal. Nesse momento o tubarão acorda morrendo de fome e geral fica com medo, até porque eles ainda não eram amigos. Rick então diz para ele que tem comida do lado de fora, o tuba derruba a porta facilmente, e a Arlequina mete uma tacada no guarda e percebe que alguma coisa estranha com ela, ela se sentia mais forte. Eles começam a abrir a porta de geral, e começa uma fuga muito braba, com eles deitando e solando todos os guardas. Como falei anteriormente, a luta está muito bem feita. Quando o Cavaleiro Calvo chega na prisão, vê que está tudo pichado, e que houve uma rebelião. E um Cavaleiro Calvo diz que o que eles estão fazendo é uma rebelião contra o reino. Então um dos membros do esquadrão se lembra que esse cavaleiro foi quem os capturou. Logo depois a Arlequina mais o pistoleiro começa a zoar chamando ele de careca. Ele não entende sua língua, porém consegue entender que estão zoando ele, deixando o cara puto e sacando sua espada, e lançando contra eles. Porém o tubarão come ela, mas ele a puxa de volta rasgando a barriga do tubarão, só que descobrimos que ele tem poder de cura. Antes que comece uma briga, o Rick Flag chega dizendo que teve uma ideia, então ele começa a falar com o cavaleiro, pois como ele tem mais tempo naquele mundo, Rick aprendeu um pouco daquele idioma. Só que sua tentativa de conversar foi totalmente fracassada, ele fez foi deixar o cara mais puto do que já estava. O cavaleiro lembra de uma conversa que teve com a princesa, que ficou encantada com o esquadrão, onde ela pedia para conversar com Arlequina e sua equipe, para acabar com a guerra. Então o cavaleiro se acalma e pede para eles seguirem. Ele leva todos para um castelo, onde eles ficam fascinados, dizendo que só via essas coisas em filmes. Então eles são levados até a rainha, onde a moça das lembranças do calvo estava lá também. Ai, que delícia! Então a rainha joga uma magia neles para fazer entender seu idioma, e diz a eles que eles são seus prisioneiros. Posteriormente o Rick diz que tem informações que podem ser úteis a ela, e pede que em troca apenas possam circular livremente. Então ele diz que todos os novos oficiais do exército rival vieram de outro mundo igual a eles. Todos ficam surpresos, pois não sabiam que existia outros mundos. Eles explicam que o grupo de esquadrão suicida anterior a eles que foram mandados para esse mundo, se rebelaram e se uniram com o exército inimigo. A rainha culpa o Rick, pois ele era do esquadrão anterior, por isso ele estar nesse mundo há mais tempo. Porém o esquadrão diz que podem mandá-los para qualquer batalha com o intuito deles mostrarem seu valor e se redimirem. A rainha aceita o pedido, mas manda prender apenas o Rick, e como eles são uma cambada de doidos, nem se importam com isso. Então a Arlequina pede à rainha para que devolva suas coisas. Eles começam a vestir as suas roupas de batalhas que todos nós já conhecemos, assim parecendo realmente com o esquadrão suicida de verdade. Então eles são mandados para uma batalha. A Arlequina diz que os homens-lobos estão sendo controlados por lavagem cerebral, e diz ter propriedade sobre o assunto, até porque ela também já sofreu lavagem cerebral. Então o pistoleiro diz que sabe quem é o comandante deles. Logo depois o cara de barro, que parece o Michael Jackson, usa seu poder na parede para entrar no castelo. Ele diz que não tinha esse poder, ele apenas conseguia mudar o seu corpo. Porém quando veio para esse novo mundo sentiu que algo mudou dentro dele, e todos os outros perceberam a mesma coisa. Então eles invadem e começam uma trocação sincera com os Homens-Fera. Realmente as lutas desse anime estão muito boas. Eles chegam até o comandante, e o pistoleiro diz a ele que o conhece e seu nome era Caça-Ratos. O cara fica surpreso, pois não esperava encontrar o pistoleiro nesse mundo. Então o rato se lembra da época que conheceu o pistoleiro na prisão, onde ele o tentava ajudar, mas só piorava as coisas. De volta para o presente, o rato manda os lobos atacarem eles. Aparentemente ele só conseguia controlar ratos, mas nesse mundo ele consegue controlar os homens-lobos.
O pistoleiro atira em 2 caixas de água, e o cara de barro usa seu poder para abrir um buraco derrubando geral. E quando eles iam eliminar o rato, aparece a samurai e salva ele. O castelo desmorona, porém eles completaram a missão. A rainha estava observando tudo com sua magia, e a princesa fica impressionada dizendo que eles podem salvar o seu reino. A cena muda para uma lembrança do passado, e vemos vários caras procurando o Coringa. Ele estava vendo tudo por câmeras deitado no colo da Arlequina. Esses caras são de gangues onde invadem lugares, roubam dinheiro e raptam pessoas. São o que há de pior na sociedade. A cena volta para o presente com a Arlequina acordando. Eles estão novamente na prisão, porque mesmo que terminaram a missão, destruíram todo o castelo. Eles estão preocupados com a bomba em seus pescoços, pois faltam apenas 12 horas para explodir. A princesa vai até eles, ela se apresenta como Princesa Fione, e o cara de barro já fica sendo gado com ela. O pistoleiro pergunta quando eles vão poder sair da prisão. Ela responde que não sabe, e pede perdão, pois eles ajudaram o reino e estão sendo tratados dessa forma. A Arlequina pergunta o porquê dela sempre ficar encarando ela. A Arlequina não gosta do jeito da princesa toda envergonhada, pois ela já foi assim um dia. Porém, antes da princesa responder, o cavaleiro calvo chega na hora. Ele liberta o esquadrão pois a rainha quer vê-los. A gente vê uma lembrança da princesa quando era criança, brincando com outras 3 crianças onde uma delas era um garoto lobo. Ela está disfarçada de plebeia e percebe como seu reino está pobre. Eles conversam sobre a guerra que mesmo naquela época já estava acontecendo. Logo depois o calvo aparece procurando por ela. Já no castelo a rainha descobre que a Fione anda saindo escondida e briga com a coitada. E quando estava se retirando, a rainha diz que o dever delas era acabar com essa guerra. A cena muda e vemos a princesa em um cemitério onde aparentemente se lamenta pela morte de seus amigos. De volta ao presente, a gente descobre que vários homens feras estão marchando para atacar o reino, e os humanos estão se reunindo para decidir o que fazer. A Arlequina pede para eles soltarem o esquadrão, mas a rainha diz que como eles destruíram a fortaleza que deviam proteger vão continuar presos. O Rick pergunta qual foi o motivo que levou a essa guerra, então ela explica que ela ocorre há décadas. No começo não passava apenas de pequenos conflitos, porém nos últimos 6 meses as coisas ficaram mais sérias. Isso porque os homens feras e os elfos traíram os humanos e se aliaram ao Império, pois antigamente eles eram aliados e moravam juntos. O Rick então diz que provavelmente foi o caça-ratos que fez os homens fera traírem eles. Ele explica quem é o caça-ratos e qual o poder dele. O pistoleiro pergunta ao Rick o porquê deles não terem parado o rato quando ele saiu do controle, pois eles também tinham bombas no pescoço. O Rick diz que as bombas foram desarmadas sem que ele percebesse, e que a bomba deles não tinha tempo para explodir, e provavelmente foi por isso que Amanda colocou uma contagem regressiva no esquadrão atual. A Arlequina lembra de uma conversa que teve com o Coringa, e então tem uma ideia para pegar o caça-rato. Ela explica sua ideia para todos, e eles a apoiam. Como eles não tinham pessoas suficientes para o plano, o Rick pede à rainha parte de seu exército emprestado, e ressalta que se eles completarem a missão ela deve conceder a liberdade a eles. A princesa diz que confia neles. O calvo relata que seria muito perigoso, pois os únicos soldados que restam são os que estão sobre suas ordens, mas a Arlequina interrompe ele, dizendo que existem várias outras pessoas querendo lutar. A cena muda para os preparativos da guerra, e percebemos que a Arlequina se referia aos presos que eles lutaram na prisão. A maluquinha explica a situação para eles, dizendo que se eles obtiverem êxito, vão ser libertos. Eles concordaram e começa a chamá-la de chefinha. O cara de barro sai para iniciar com o plano, e o Rick percebe que Pistoleiro tinha sumido. Momentos depois, já à noite, o Michael Jackson volta dizendo que os preparativos já estão prontos. Ele faz várias barricadas de barro para protegê-los. Enquanto esperam a guerra iniciar, o cara de barro pergunta ao calvo sobre a princesa. O cavaleiro explica que ela é muito bondosa e ninguém do castelo se preocupa tanto com os súditos igual ela. No meio do papo, as tropas inimigas chegam. O exército inimigo percebe as barreiras e ficam em alerta, e usa uma magia para deixar os homens feras mais fortes. Os soldados já tremem na base, mas o calvo os motiva dizendo para lutarem pelas suas famílias. Quando a luta iria iniciar, a gente descobre que o pistoleiro estava lá do alto, e atira contra os inimigos. O caça-rato já treme na base, e manda os homens feras atacarem.
Porém eles não respondem ao seu comando, é aí que ele percebe que o tiro acertou seu cajado. A cena muda para o passado onde o pistoleiro explicava o seu plano para eles. Ele explica que chegou nessa conclusão na primeira vez que lutaram contra o rato, onde ele não tinha habilidade de controlar os homens-fera, percebendo que era seu cajado mágico que tinha essa habilidade. De volta ao presente, o rato está se cagando de medo, pois não controla mais os lobão, levando uma baita surra deles. O anime volta à cena do Coringa, e descobrimos que foi dali que a Arlequina teve seu plano, pois o Coringa faz com que os próprios marginais ataquem entre si. E foi o que a Arlequina também fez, fazendo os prisioneiros lutarem por eles. Os lobões se rendem, e o esquadrão que agora está livre, vai em direção ao portal, pois resta pouco tempo para a bomba explodir. A notícia da vitória chega até a rainha, mas ela parecia mais brava do que feliz. Chegamos a mais um final de vídeo. Quando lançar os próximos episódios eu faço novos recaps desse anime para vocês, então se você não quer perder nada, já se inscreva para ficar ligado. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.